9 jogos decisivos do Timão em abril que podem mudar tudo nas 3 competições. Você acha que já viu o Corinthians sob pressão? Espera abril chegar, porque o que está vindo por aí não é uma sequência qualquer de jogos. É um mês inteiro que vai funcionar como uma peneira gigante, e no final dele a gente vai saber de verdade se esse Timão tem alma de campeão ou se vai ceder mais uma vez quando o bicho pega de verdade. Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. 3 competições ao mesmo tempo, 9 jogos em 30 dias, clássico contra o Palmeiras, estreia continental na Argentina, defesa do título nacional e ainda o Peñarol esperando no final do mês na Neoquímica Arena para complicar a vida de todo mundo. Esse abril não é para os fracos, e é exatamente por isso que a gente precisa falar sobre cada jogo, o que está em jogo, por que importa e o que o Dorival Júnior precisa fazer para não desperdiçar essa janela histórica. O cenário antes de começar. Timão em 3 frentes. Antes de entrar nos jogos, entenda o contexto. O Corinthians chega nesse abril numa posição que nenhum torcedor poderia imaginar há 2 anos. Campeão da Copa do Brasil de 2025, de volta à Libertadores depois de anos de jejum continental e brigando no Brasileirão com um elenco mais encorpado do que nas últimas temporadas. Caio César chegou por empréstimo. Jesse Lingard foi contratado como jogador livre. Gabriel Paulista também veio sem custos de transferência. São reforços que mostram um Corinthians que ainda não abre o bolso de forma irresponsável, mas que conseguiu qualificar o elenco de forma inteligente. O técnico Dorival Júnior tem nas mãos um grupo que quer crescer, mas que precisa provar que cresce dentro de campo, especialmente quando os jogos ficam pesados. E em abril, todos os jogos vão ser pesados. Jogo 1. Fluminense vs Corinthians, 1º de abril, Brasileirão. A estreia do mês não podia ser mais difícil. O Timão abre abril no Maracanã, diante do Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão. Jogar no templo maior do futebol brasileiro, com a pressão de cima e a necessidade de pontos, é o tipo de desafio que separa equipes que querem brigar lá em cima das que ficam pelo caminho. Uma vitória fora de casa já no dia 1º mandaria o recado claríssimo para os rivais. Esse Corinthians não vai de bobeira. Jogo 2. Corinthians X Internacional, 5 de abril, Brasileirão. 4 dias depois, o Timão recebe o Internacional na Neoquímica Arena. Jogar em casa deveria ser vantagem, e precisa ser. O Corinthians tem a obrigação de fazer da sua arena um verdadeiro caldeirão em noites como essa. O Inter é uma equipe perigosa, que joga com organização e intensidade. Mas com a torcida do Corinthians empurrando, esse é um jogo que o Timão tem condição de vencer com certa tranquilidade, desde que entre concentrado. Jogo 3, Platense x Corinthians, 9 de abril, Libertadores, estreia. Aqui a coisa fica séria de verdade. O Corinthians estreia na Copa Libertadores 2026 fora de casa, contra o Platense, em Buenos Aires, na Argentina. Será o primeiro encontro histórico entre os dois clubes, os times nunca se enfrentaram antes. O Timão está no grupo e ao lado de Peñarol, Uruguai, Independiente Santa Fe, Colômbia, e Platense, Argentina. É um grupo equilibrado, competitivo, sem adversário fácil. Vencer na Argentina logo na estreia seria fundamental. Qualquer tropeço fora de casa coloca o Corinthians numa situação de pressão ainda maior nas rodadas seguintes. E começo de Libertadores diz muito sobre como um clube vai se comportar ao longo da competição. A última vez que o Corinthians foi campeão da Libertadores foi em 2012, de forma invicta. Essa é a 18ª participação do clube no torneio. Está na hora de fazer história de novo. Jogo 4, Corinthians x Palmeiras, 12 de abril, clássico, Brasileirão. 3 dias depois da viagem à Argentina, o Timão recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena. Sim, você leu certo. O clássico maior do futebol paulista acontece logo depois da estreia na Libertadores. Sábado na Argentina, domingo o majestoso em casa. É o tipo de sequência que exige preparo físico e mental fora do comum. O derby paulista é sempre um jogo à parte. Não tem forma, não tem favorito declarado. É raça, estratégia, pressão, torcida, e quem piscar primeiro perde.
O Corinthians precisa entrar nesse clássico com a cabeça fria, mesmo depois de uma viagem internacional desgastante. Uma vitória sobre o Palmeiras no Brasileirão vale muito mais do que 3 pontos. Vale confiança, moral e a certeza de que esse elenco pode encarar qualquer adversário. Dedo para a direita se você quer acompanhar cada jogo do Timão com análise, notícia quentinha e cobertura de perto. Inscreva-se agora no canal de Primeira Timão. Jogo 5, Corinthians x Santa Fe, 15 de abril, Libertadores. Logo na semana seguinte, o Timão recebe o Independiente Santa Fe, da Colômbia, na Neoquímica Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Santa Fe é uma equipe que joga com muita intensidade e tem um histórico interessante contra o Corinthians. As duas equipes se encontraram na Libertadores de 2016, com vitória alvinegra em casa por 1-0 e empate de 1-1 na Colômbia. O retrospecto geral é favorável ao Timão, mas isso não garante nada dentro de campo. Um detalhe importante: jogar em Bogotá no segundo turno vai ser diferente, por conta da altitude de 2.640 metros. Por isso, vencer em casa agora é essencial para chegar à partida fora com certa folga na classificação. Jogo 6, Vitória x Corinthians, 18 de abril, Brasileirão. O Timão viaja para Salvador para encarar o Vitória no Barradão, pelo Brasileirão. Jogo fora de casa, num estádio com torcida apaixonada e atmosfera intensa. O Vitória é o tipo de adversário que o Corinthians historicamente subestima, e sofre as consequências. Não pode acontecer aqui. Pontos no Brasileirão fora de casa são preciosos, e o Timão precisa de consistência para brigar nas primeiras posições. Jogo 7, /SCX Corinthians, 22 de abril, Copa do Brasil, IDA. Aqui entra a defesa do título. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil e vai em busca do bicampeonato consecutivo, algo que nunca aconteceu na história do clube no torneio. Em 2025, o Timão eliminou Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético PR, Cruzeiro e Vasco para levantar a taça. Agora, começa tudo de novo. O adversário é o /SC, de Santa Catarina, num encontro histórico. As duas equipes nunca se enfrentaram antes. O Barra é campeão catarinense e da Série D de 2025, uma equipe em crescimento, com motivação extra para surpreender o gigante paulista. O jogo de ida acontece em Santa Catarina, fora de casa para o Corinthians. Isso significa que qualquer derrota coloca o Timão em situação delicada. Não dá para subestimar. A Copa do Brasil é o torneio onde o Corinthians entrou mais recentemente em ritmo de campeão, e manter esse status exige seriedade desde a primeira fase. Jogo 8, Corinthians x Vasco, 26 de abril, Brasileirão. De volta ao Brasileirão, o Timão recebe o Vasco na Neoquímica Arena, num confronto que tem ingredientes especiais. O Cruz Maltino foi justamente o adversário que o Corinthians bateu na final da Copa do Brasil de 2025. É o tipo de jogo onde o adversário vai querer dar a resposta dentro de campo. O Vasco vai chegar com a motivação de provar que a final foi episódio passado. O Corinthians precisa provar que segurou a taça por merecimento, e não por sorte. Jogo 9, Corinthians x Peñarol, 30 de abril, Libertadores. O mês termina com o duelo mais aguardado do grupo. O Peñarol é o cabeça de chave do grupo e um dos clubes mais tradicionais da América do Sul, pentacampeão da Libertadores, embora o último título seja de 1987. O elenco uruguaio tem nomes experientes: Diego Laxolte, Abel Hernández, ex-Internacional e Fluminense, Matias Arezzo, ex-Grêmio, Maurício Lemos, ex-Vasco e Atlético Mineiro. E o técnico é Diego Aguirre, que passou por Internacional, São Paulo e Santos. O histórico entre as equipes é equilibrado, 10 jogos no geral, com 2 vitórias para cada lado e outros empates. Mas o último encontro, em 2021 pela Sul-Americana, foi amargo para o Corinthians, derrota por 2-0 em São Paulo e por 4-0 em Montevidéu. O Peñarol vai querer intimidar. A Neoquímica Arena precisa responder com a mesma intensidade. Vencer o Peñarol em casa no último dia de abril pode definir quem sai na liderança do grupo e que posição o Corinthians vai disputar nas oitavas de final. Abril vai revelar o tamanho desse Corinthians. Não existe mês mais importante do que esse na temporada alvinegra de 2026.
9 jogos, 3 competições, clássico com o Palmeiras, estreia na Libertadores, defesa da Copa do Brasil. Tudo de uma vez. O Corinthians, que sobreviver bem a esse abril, com pontuação decente no Brasileirão, início sólido na Libertadores e passagem tranquila pela Copa do Brasil, vai chegar em maio com a moral lá em cima e as chances de briga por títulos bem abertas. O Corinthians, que tropeçar, vai gastar o resto do ano tentando apagar incêndio. É simples assim. E é exatamente por isso que esse mês precisa de atenção total. Dedo para a direita quer acompanhar cada um desses jogos com análise aprofundada, bastidores, escalações e tudo o que acontece no Parque São Jorge. Inscreva-se agora no canal de Primeira Timão, ative as notificações e não perca nenhuma jogada dessa temporada histórica. A gente cobre o Timão de ponta a ponta, de primeira, do jeito que a Fiel merece.